Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance dos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Episódio de número 40, 241. Frase fundamental, base estoica, frase do Sêneca. É a frase que nos inspira ao episódio de hoje. Mas antes de falarmos sobre esta inteligência emocional para você conquistar a tão sonhada aprovação, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan. Não deixa para fazer isso depois. Segue neste momento. Lembre-se que a forma que você faz uma coisa, você faz todas. Então, se você procrastina no simples ato de clicar em seguir e de ativar as notificações, você vai deixar também pontos importantes para depois. E o que é que acontece? A sua vida, ela vai passando. Não deixe ainda de deixar as 5 estrelas, assim você estará indicando o quanto o podcast do professor Alan tem impactado na sua jornada. Se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. Frase do Sêneca, adoro esse filósofo estoico. Olha só, cada um é tão infeliz quanto acredita ser. Gente, que frase maravilhosa. Cada um é tão infeliz, eu vou repetir, quanto acredita ser. E aí, de logo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você visualiza a sua jornada até aqui? Olha a sua jornada começando lá do momento em que você começou seus estudos, lá pequenininho, pequenininha ainda, e você venceu a educação infantil, a pré-escola, talvez com dificuldade, talvez com facilidade. Depois você venceu o ensino fundamental, você venceu o ensino médio. Alguns ingressaram na universidade, outros já seguiram direto para o mercado de trabalho, outros ingressaram em um curso técnico. Não importa. Você tem uma história até aqui. Você tem uma trajetória construída. E o primeiro grande ponto é você olhar para esta trajetória com carinho, com orgulho e principalmente com análise, para que você enxergue o que aconteceu com você ao longo deste período. Quais foram as conquistas que você teve ao longo das análises de perfil estudantil, ao longo da minha trajetória, da minha jornada, e são 17 anos de atuação, mais de 15 mil alunos, mais de 5 mil alunos aprovados, quase que semanalmente eu boto uma nova aprovação no meu Instagram, no Instagram do Acerte, curso fundado por mim. E o que eu trago sempre ao longo deste período, ao longo dessa bagagem? Que eu noto que pessoas às vezes chegam até mim e dizem assim: professor, eu já tenho uma idade avançada na visão dela, e a idade avançada às vezes é com 24 anos, 25, 26, alguns com 30, outros 35, outros 40, não importa a idade. E a pessoa diz assim: eu não construí nada na vida. Mas será que você não construiu mesmo? Ou você está sendo muito duro ou dura consigo? Entenda o seguinte: a sua felicidade ou a sua infelicidade, ela está exatamente na sua mente. Eu gosto muito da frase que nada tem significado, é do T. Harv Eker. Ele é autor de um best-seller chamado Os Segredos da Mente Milionária. Certamente, se este podcast envolvesse a mentalidade para finanças, seria o livro que eu indicaria sem dúvidas. Até hoje, eu tenho 39 anos, mas ao longo da jornada foi o melhor livro que já li sobre mentalidade financeira. Todas as pessoas precisam ler este livro, independente de seguir para uma linha financeira ou não. Mas isso é papo para um outro dia. Então, o que ele traz exatamente? Ah, Nada tem significado, nada,
até que sua mente dê um significado para aquela coisa. Então, como é que você enxerga, lá no caso dele, ele fala, como é que você enxerga a palavra dinheiro, como é que você enxerga a palavra independência financeira, liberdade financeira? No seu caso, que estuda para concursos públicos, como é que você enxerga a palavra estabilidade ou expressão estabilidade financeira? Seria nesse sentido. Mas aqui o que eu quero que você enxergue é como é que você olha para a sua jornada? A forma que você olha para a sua jornada é a forma que ela é, porque é a sua verdade. Só que essa verdade, ela não é uma verdade absoluta. Em vários casos, e eu trago isso por conta dos mentorados, principalmente aqueles que passam pelo processo, perdão, de coaching, que é exatamente o seguinte, que você define como quer viver a sua trajetória, como você quer enxergar a sua trajetória. Se você enxerga um caminho de tristeza, é esse caminho que vai ser para você. Você só vai visualizar adversidades. Agora, se você olha um caminho de virtude, um caminho de mais você vai encontrar disso. E é impressionante porque eu costumo dizer que outrora, até eu ouvi a expressão, a primeira pessoa que me fez ouvir essa expressão foi o Conrado Adolfo, e eu ouvi a expressão mindset, eu falei, poxa, o que é isso? O que é essa expressão mindset? Mindset é a linha da programação mental. Cada pessoa tem uma programação mental. E assim como diz o universo ou a espiritualidade, a depender da forma que você queira encarar, a força superior, enfim, a sua jornada, ela vai ser uma jornada de realizações ou vai ser uma jornada em que você só vai enxergar os aspectos ruins? Jamais, quando acontecer algo na sua vida, se você está focado em algo ruim, você vai visualizar como algo extraordinário. Por exemplo, muitas pessoas perdem um concurso por conta de uma questão, ou por conta de duas questões. Pegando a jornada como algo adverso, ela vai visualizar como se aquilo fosse uma punição do universo, um castigo, ou algo que apenas dá errado para ela, que para todo mundo consegue, mas ela nunca consegue. Mas se essa pessoa olhar um pouquinho mais para frente, ela vai notar que a perda daquele concurso possibilitou que ela ficasse tão chateada, tão triste, mas com uma característica, a característica de dar a volta por cima. E essa pessoa, quando ela visualizou aquele resultado, ela disse: não, não vai ficar dessa forma, não. Eu vou mudar essa realidade. E ela foi e conseguiu, ao invés de ser um cargo estadual, um cargo federal. Olha para a história dessa pessoa. O que aconteceu ali? Houve uma ferida aberta, mas esta ferida ela funcionou como um trampolim. Essa ferida ela não funcionou como um calvário. Ela não funcionou como uma sepultura. Ela não funcionou como algo que lhe jogou no fundo do poço. Aliás, talvez se você tivesse batido no fundo do poço, você ia enxergar, e adoro esta frase, que lá embaixo tem uma mola, porque no fundo do poço não dá para descer mais. Então, quando você bate no fundo do poço, a única forma que você tem para ir ou é ficar lá ou é subir. A única possibilidade que você tem é subir, porque você já chegou no local mais profundo que podia. Só que você só consegue sair deste cenário, você só consegue sair deste núcleo se você visualizar. Anota aí. Se você não anotou nenhuma frase, ainda anota agora. Se você visualizar as oportunidades. Entenda, uma frase também do T. Harv Eker, assim como de outros grandes filósofos, a frase provavelmente não é dele, o que a gente foca expande. Não, se você já engravidou, se você já esteve grávida,
ou os homens aí que já tiveram esposas grávidas, né? Ou esposa, enfim, companheira grávida. O que que acontece? Lembra quando você estava grávida? Você via várias mulheres grávidas. Já reparou isso? Ou então quando você quer um carro novo, ou quando você pensa muito em adquirir determinado veículo, você começa a ver vários carros daquela marca. Isso já aconteceu com você? Coloca aqui nos comentários. Se isso já aconteceu com você, é porque o algoritmo do universo, como funciona o algoritmo do Instagram, você começa a ver mais daquilo. É exatamente por quê? Porque o seu foco está em mulheres grávidas, porque você está grávida, então você foca nisso. O mesmo acontece com o sucesso. O mesmo acontece também com o fracasso. E quando você focar no fracasso, mais disso você vai ter. Mais disso você terá. Passe a focar no sucesso. Passe a focar no caminho que você tanto diz para si que seria um caminho maravilhoso, que seria um caminho que você estaria extremamente pleno, plena, realizado, realizada. Você terá grandes surpresas, porque cada vez mais você vai começar a observar e dizer: caramba, está acontecendo tudo isso comigo mesmo. Toque em si, não é sonho, não? É isso mesmo que eu estou vivendo? É exatamente sobre isso. Foque no que você quer. Aliás, o que é uma das coisas que eu mais observo ao longo das minhas consultorias é que a pessoa ela costuma dizer o que é que ela não quer, mas ela tem muita dificuldade em dizer o que é que ela quer, efetivamente. E a pergunta que eu sempre faço é essa quando inicio: se você está diante do gênio da lâmpada, o que é que você gostaria de solicitar para ele? Você sabe o que é que você quer pedir para o gênio da lâmpada? Se você não sabe, é um momento para você parar, refletir e entender com clareza o que é que você quer para a sua vida. Não tenha dúvidas que este é o passo para que você deixe de encarar a sua jornada como algo infeliz e passe a enxergar a sua jornada como uma jornada de realizações. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa, a pessoa que você lembrou quando você ouviu frases, passagens deste episódio. Essa pessoa vai chegar nesse trecho, vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Imagina como essa pessoa vai se sentir lisonjeada. E talvez você que esteja ouvindo esse episódio, você tenha um desejo enorme. Hoje é o primeiro dia do segundo semestre de 2025. E o que que você quer encontrar lá no dia 31 de dezembro? Você ainda tem 6 meses, você tem um semestre inteiro pela frente. O que que você quer encontrar? Fracasso ou oportunidades? É você que define isso. É neste momento. Então, neste momento, se você tem dificuldade em avançar, se você tem a sensação que roda, 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 mas não sai do lugar, se você tem essa sensação de estagnação, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Manda uma mensagem dizendo: professor, ouvi o episódio número 241 e preciso de ajuda para alavancar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 242. Até lá, valeu! Grande abraço!